No final da década de 1830, o Rio Grande do Sul fervilhava em tensão. As vastas campinas se transformavam em campos de incerteza, enquanto os ventos frios do sul traziam não apenas a geada, mas o prenúncio de uma guerra que mudaria para sempre a história do Brasil. Cavalos galopavam apressados sobre estradas de terra batida, carregando estandartes vermelhos e verdes, os primeiros sinais da Revolução Farroupilha. Entre eles, homens de chapéus de couro, botas gastas e olhares determinados, prontos para desafiar o poder do Império. Era um cenário de contraste, beleza natural e brutalidade humana, planícies tranquilas transformadas em palco de confrontos e sonhos de liberdade. O país ainda sentia as consequências da abdicação de D. Pedro I, e o poder político estava instável, fragmentado entre regências e interesses locais. Nesse contexto, o Rio Grande do Sul apresentava uma particularidade que o distinguia do restante do Brasil. Sua economia dependia fortemente da produção de charque, o famoso carne seca, que alimentava cidades distantes e sustentava grande parte da população regional. Mas enquanto a elite gaúcha lutava para manter suas fazendas e estâncias, o governo imperial impunha pesados impostos sobre o charque produzido localmente, favorecendo o charque importado da Argentina e do Uruguai. Essa política parecia ignorar completamente os interesses da região e, mais do que isso, ferir a dignidade de uma população acostumada à autonomia e coragem. Não demorou para que o descontentamento se transformasse em revolta. Homens que outrora se dedicavam pacificamente à lida com gado e à administração das estâncias começaram a se reunir secretamente. Planos eram traçados, estratégias discutidas e alianças formadas nas sombras das planícies e das cidades que, à primeira vista, pareciam calmas. A tensão estava no ar. A população assistia, apreensiva, ao crescimento de um movimento que prometia abalar o poder do Império e instaurar uma nova ordem, uma ordem que fosse ao menos própria do povo gaúcho. E então, numa noite que ficaria marcada na história, a revolta explodiu. Em Porto Alegre, em setembro de 1835, os farrapos, como seriam chamados mais tarde, tomaram posições estratégicas, demonstrando que não se tratava apenas de insatisfação econômica, mas de um desejo profundo por reconhecimento, autonomia e identidade. Essa foi a fagulha que acenderia uma guerra de 10 anos, uma guerra que ficaria conhecida como a mais longa revolução civil do Brasil e que nos legaria não apenas batalhas e líderes, mas símbolos, bandeiras e histórias de coragem que ecoam até hoje. Enquanto os primeiros disparos ecoavam nas ruas de Porto Alegre e os primeiros cavaleiros avançavam contra as forças imperiais, um sentimento misto de medo e esperança permeava os corações. Homens e mulheres, anônimos e futuros heróis, sabiam que suas vidas jamais seriam as mesmas. O Rio Grande estava em chamas, mas naquele fogo também ardia a semente de uma identidade que se tornaria lendária, a dos farrapos que ousariam lutar por sua própria versão de liberdade, mesmo diante de um império vasto, poderoso e implacável. E assim, a história começava. Uma história que não se limitaria às fronteiras do Sul, mas que reverberaria em todo o Brasil, desafiando a memória e convidando futuras gerações a compreender o que significa lutar por autonomia, justiça e, acima de tudo, dignidade. Antes que a pólvora queimasse as ruas de Porto Alegre, o descontentamento já borbulhava silenciosamente nas estâncias e vilarejos do Rio Grande do Sul. A economia da província girava em torno de um produto simples, mas vital: o charque. Carne seca, que alimentava cidades distantes, abastecia mercados do sul e sustentava a rotina das famílias gaúchas, o charque representava mais do que alimento. Era a base da riqueza e da sobrevivência de toda a região.
No entanto, apesar da importância econômica, os produtores locais sentiam-se injustiçados. O governo imperial impunha impostos exorbitantes sobre o charque gaúcho, enquanto o produto importado da Argentina e do Uruguai entrava quase livre de taxas, criando um desequilíbrio que enfraquecia os negócios locais e ameaçava a estabilidade econômica da província. A insatisfação não se limitava às finanças. A estrutura política do Brasil pós-independência ainda estava se consolidando e o Rio Grande do Sul experimentava as tensões típicas de uma província distante do centro imperial. A abdicação de D. Pedro I e a sucessão das regências provocavam instabilidade, e a elite gaúcha via na política central uma ameaça constante à autonomia regional. Fazendeiros e estancieiros, acostumados a lidar com as dificuldades da planície e a manter suas propriedades quase que isoladas do resto do país, viam os impostos e as imposições do império como um ataque à sua liberdade de decisão. As reuniões secretas começavam a se multiplicar. Cavalos cruzavam trilhas pouco conhecidas, mensageiros levavam cartas cifradas e líderes locais debatiam estratégias. A ideia de resistência crescia, alimentada pelo orgulho regional e pela percepção de injustiça. Não era apenas uma questão econômica. Tratava-se de identidade, honra e o desejo de afirmar uma autonomia própria. As tradições gaúchas, o amor pelas estâncias e a convicção de que aquela terra pertencia ao povo que nela trabalhava, geravam um terreno fértil para a revolta. As tensões sociais também eram evidentes. Pequenos comerciantes, militares e trabalhadores rurais sentiam o peso do monopólio imperial. O descontentamento popular, ainda que difuso, começava a convergir com a insatisfação da elite. Essa convergência de interesses seria decisiva, pois transformaria uma crise econômica e administrativa em uma revolta organizada, com líderes, bandeiras e estratégias claras. Era o prenúncio de uma guerra civil que duraria uma década e que deixaria marcas profundas na história do país. O Rio Grande do Sul, assim, estava pronto. A faísca necessária para acender a revolta estava presente. Homens determinados, motivação econômica, orgulho regional e um governo central, percebido como distante e injusto. Era apenas uma questão de tempo até que essa tensão se transformasse em ação. Quando a tensão chega ao ápice, o descontentamento explode em ação e os farrapos marcham sobre Porto Alegre, iniciando a guerra que mudaria a história da região. Na noite de 19 para 20 de setembro de 1835, o Rio Grande do Sul testemunhou o momento em que a tensão latente se transformou em revolta aberta. Em Porto Alegre, homens armados e cavaleiros marcharam pelas ruas, organizando-se em posições estratégicas, preparados para desafiar o poder do Império. Entre eles, destacava-se Bento Gonçalves, líder carismático e determinado, que havia se consolidado como figura central na articulação da revolta. Seu olhar firme refletia a certeza de que aquela não seria apenas uma revolta passageira, mas uma guerra de proporções históricas. A reação do governo imperial não tardou. Tropas fiéis ao império, mal preparadas para a velocidade e organização dos farrapos, tentaram conter os insurgentes, mas encontraram resistência inesperada. A estratégia dos revoltosos, baseada no conhecimento do terreno e em táticas rápidas de ataque, permitiu que conquistassem vitórias iniciais, inflamando o espírito dos aliados e assustando os defensores do poder central. O conflito rapidamente se espalhou para regiões vizinhas, transformando uma rebelião local em um movimento com repercussão em toda a província. Os farrapos não buscavam apenas confrontos armados. Eles queriam enviar uma mensagem clara. O Rio Grande não aceitaria submissão injusta. Essa consciência política precoce diferenciava-os de meros rebeldes. Eram insurgentes com objetivos definidos, dispostos a lutar por autonomia e justiça econômica.
A população começou a observar e a adesão ao movimento cresceu. Homens e mulheres comuns, estancieiros, comerciantes e militares uniam-se à causa, criando uma frente que se tornaria difícil de derrotar. O estopim da guerra, portanto, não foi apenas o imposto sobre o charque ou a pressão política do império. Foi o acúmulo de décadas de insatisfação, a consciência de identidade regional e a oportunidade de afirmar uma autonomia que parecia cada vez mais distante. Os primeiros tiros disparados em Porto Alegre seriam apenas o início de uma década marcada por sangue, coragem e confrontos estratégicos. A revolta agora não é apenas um levante local, mas o nascimento de um sonho maior. A República Rio-Grandense, um experimento de governo próprio em desafio ao Império. Em 1836, pouco depois do início das hostilidades, os farrapos proclamaram oficialmente a República Rio-Grandense, dando forma ao sonho que motivava sua luta. Era uma ousadia histórica. Criar um governo paralelo, com constituição própria, presidentes e ministros, desafiando o poder central do Brasil. Bento Gonçalves, embora tenha sido preso em uma batalha decisiva, conseguiu escapar e retornar à liderança do movimento, simbolizando a resiliência de um povo disposto a lutar até as últimas consequências por seus ideais. O novo governo enfrentava enormes dificuldades. Economicamente, a guerra exigia recursos e estratégias para manter tropas, suprimentos e a população civil. Politicamente, havia a necessidade de legitimar-se diante de aliados e inimigos, equilibrando aspirações de autonomia com pressões externas. Diplomacia, negociações e propaganda eram usadas como ferramentas estratégicas, tentando garantir que a nova república fosse reconhecida, pelo menos de forma simbólica, como entidade soberana. A República Rio-Grandense também precisava enfrentar desafios internos. Conflitos entre líderes, divergências sobre táticas militares e disputas políticas surgiam à medida que a guerra avançava. Apesar disso, a visão de um governo próprio mantinha os insurgentes unidos, reforçando a sensação de propósito comum. Cada vitória, cada bandeira hasteada em território controlado era um lembrete de que a causa tinha significado e que a autonomia era possível, mesmo diante de um império vasto e poderoso. Além das questões administrativas, o sonho republicano carregava consigo um ideal de identidade regional. A bandeira, os símbolos e os rituais da República emergiam como elementos que fortaleciam a coesão social, garantindo que a população compreendesse a magnitude daquilo que estava sendo construído. Não se tratava apenas de resistência militar, era a construção de um legado cultural e político que definiria a memória da região por gerações. Os farrapos não são mais apenas rebeldes isolados, mas líderes de uma república insurgente, conscientes de que cada batalha, cada decisão política, cada aliança poderia definir o destino de uma província inteira. Enquanto a República Rio-Grandense consolidava-se, a guerra ganhava faces humanas que transcendiam fronteiras e culturas. Entre os farrapos, destacavam-se figuras que transformariam a narrativa da Revolução em lenda. O italiano Giuseppe Garibaldi, aventureiro nato, encontrava no Rio Grande do Sul uma causa que unia coragem, idealismo e oportunidade. Com sua experiência militar adquirida em conflitos europeus, Garibaldi trouxe táticas inovadoras, disciplina e um senso estratégico que seria decisivo em várias batalhas. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, Anita Garibaldi, jovem brasileira, mostrava que a guerra não era apenas campo de homens. Determinada e destemida, Anita tornou-se símbolo de resistência, coragem e lealdade. Sua história atravessaria gerações, inspirando a luta feminina em meio a um cenário dominado por homens e conflitos sangrentos.
Além dos Garibaldes, líderes locais como David Canabarro e Antônio de Souza Neto emergiam como vozes estratégicas da revolta, coordenando tropas e planejando ofensivas que desafiavam o poder imperial. Cada um desses homens tinha sua própria visão do conflito, mas todos compartilhavam um ideal comum: autonomia, justiça e preservação da identidade gaúcha. Suas decisões militares moldavam o curso da guerra e, ao mesmo tempo, fortaleciam a coesão entre os insurgentes. Entre heróis reconhecidos e líderes estratégicos, havia também aqueles que permaneceriam invisíveis para a história oficial: os negros escravizados que lutaram ao lado dos farrapos. Motivados pela promessa de liberdade, muitos arriscaram suas vidas em batalhas cruéis, enfrentando tanto as tropas imperiais quanto as duras condições do campo de guerra. A participação desses guerreiros invisíveis revela uma faceta complexa e controversa da Revolução. Embora tenham contribuído significativamente para a causa farrapa, a promessa de liberdade plena nem sempre se concretizou. Ainda assim, seu papel foi crucial para a sobrevivência das tropas e o avanço da revolta, mostrando que a luta pela autonomia não foi monopolizada apenas pelos líderes visíveis. Portanto, a dimensão humana da Revolução Farroupilha. A guerra não era apenas uma disputa territorial ou econômica, era também uma arena de sonhos, sacrifícios, coragem e contradições. Cada personagem, seja herói estrangeiro, líder local ou guerreiro invisível, contribuiu para a complexidade de um conflito que transcende a simples história militar. O desdobramento natural leva-nos a analisar como a revolta se expandiu para além do Rio Grande do Sul, criando novas experiências, desafios e a ousadia de proclamar outra república no Sul, a República Juliana. À medida que a Revolução Farroupilha avançava, os farrapos demonstraram que sua ambição não se limitava às fronteiras do Rio Grande do Sul. Inspirados pelo sucesso inicial e movidos pelo ideal republicano, eles planejaram a expansão da revolta para o norte, alcançando Santa Catarina. Foi nesse contexto que surgiu a República Juliana, uma tentativa de replicar a experiência de autonomia, com governo próprio e bandeiras hasteadas em Laguna. A presença de Giuseppe Garibaldi foi decisiva nessa expansão. Seu conhecimento militar, aliado à coragem de Anita e de outros líderes, tornou possível a ocupação e organização da região. No entanto, a República Juliana enfrentava desafios que extrapolavam o campo de batalha: logística precária, resistência local e a proximidade de forças imperiais prontas para retomar o território. As vitórias eram celebradas, mas os erros estratégicos começavam a se acumular, mostrando que a expansão territorial exigia mais do que coragem. Exigia planejamento, alianças e adaptabilidade. A experiência da República Juliana reforça uma característica central da Revolução Farroupilha: a ousadia de criar estruturas de governo em meio ao conflito. Apesar de seu breve período de existência, a República demonstrou que a luta farrapa não se limitava a confrontos armados. Havia a tentativa consciente de construir instituições, legislar, organizar tropas e manter a coesão social. Foi um experimento de autonomia política e territorial que, mesmo efêmero, marcou a história da região e consolidou a reputação dos farrapos como insurgentes visionários. Décadas de luta, combates constantes e pressões econômicas fariam a resistência farrapa enfrentar o desafio mais difícil: sustentar a guerra prolongada e sobreviver ao cansaço social e militar que se aproximava. A Revolução Farroupilha não foi um conflito breve ou simbólico. Foi uma guerra de 10 anos, marcada por sangue, estratégia e sofrimento humano. Cada batalha trazia consigo não apenas vitórias e derrotas, mas também o peso da responsabilidade sobre civis, famílias e a própria identidade gaúcha.
O cansaço se tornava visível, cidades devastadas, campos queimados e a população civil dividida entre lealdades e sobrevivência. As forças farrapas enfrentavam desafios constantes. Tropas imperiais, mais numerosas e com maior acesso a recursos, representavam uma ameaça persistente. Mas os insurgentes compensavam em inteligência, conhecimento do terreno e mobilidade. Estratégias de guerrilha, ataque surpresa e uso das planícies e serras tornavam as forças farrapas formidáveis, mesmo diante de um inimigo mais estruturado. Cada vitória era comemorada, cada derrota aprendida, mas o preço humano crescia a cada confronto. O impacto social da guerra era profundo. Famílias separadas, propriedades destruídas e o deslocamento de populações inteiras tornavam o conflito não apenas político ou militar, mas uma experiência de sofrimento coletivo. O espírito gaúcho, moldado pelo orgulho regional e a luta por autonomia, sustentava a resistência, mas a pressão do tempo e da guerra incessante começava a pesar. Nesse contexto, os líderes farrapos precisavam equilibrar tática militar e diplomacia, coragem e pragmatismo. A resiliência de Bento Gonçalves, Giuseppe e Anita Garibaldi, entre outros, tornou-se fundamental para manter coesa uma força que, sem liderança, poderia facilmente se fragmentar. Décadas de combate ensinaram aos farrapos que a guerra era tão psicológica quanto física. O moral das tropas e da população civil era tão vital quanto a estratégia em campo. Necessidade de negociação, o desgaste da guerra prolongada e a aproximação da paz de Poncho Verde. Narrativa conduz naturalmente à reflexão sobre os custos humanos, políticos e sociais de uma década de luta, lembrando que o fim da guerra não significaria apenas vitória ou derrota, mas uma redefinição do Rio Grande do Sul e do Brasil. Após 10 anos de conflitos intensos, o desgaste começava a pesar sobre farrapos e tropas imperiais. A guerra prolongada consumia recursos, vidas e esperanças, e ambos os lados sentiram a necessidade de buscar uma saída que preservasse algum nível de dignidade e segurança. As cidades estavam devastadas, o comércio debilitado e a população exaurida pelo prolongado estado de tensão. A guerra, que começou como uma disputa sobre impostos e autonomia regional, transformara-se em um conflito que exigia pragmatismo político, além de coragem militar. Em 1845, representantes do Império e dos líderes farrapos se reuniram para negociar a paz de Poncho Verde. Esse acordo simbolizava não apenas o fim das hostilidades, mas a tentativa de reconciliar interesses de duas partes que, apesar de adversárias, compartilhavam laços culturais e históricos. O pacto incluía anistia total para os líderes rebeldes, permitindo que retornassem à vida civil ou se integrassem ao exército imperial sem retaliações. A medida visava restaurar a ordem, estabilizar a região e, ao mesmo tempo, preservar o orgulho daqueles que haviam lutado por seus ideais. No entanto, nem todas as promessas foram cumpridas de maneira equitativa. A questão da liberdade para os negros que lutaram ao lado dos farrapos permaneceu controversa. Muitos receberam apenas promessas vagas e a plena libertação ficou limitada. Isso revela uma contradição fundamental da Revolução Farroupilha. Embora representasse ideais de autonomia e coragem, não garantiu liberdade total para todos os que participaram. Ainda assim, o legado da resistência permaneceu vivo e os símbolos criados durante a guerra, bandeiras, hinos e tradições, sobreviveram, reforçando a memória da revolta. O fim do conflito não significava uma derrota absoluta nem vitória total. Para os farrapos, significava sobrevivência, reconhecimento e preservação de sua identidade. Para o Império, representava a consolidação do poder central.
mas também a necessidade de negociar e compreender as peculiaridades de uma província distante e culturalmente distinta. A Paz de Poncho Verde, portanto, não apenas encerrou a guerra, mas estabeleceu as bases para futuras reflexões sobre autonomia, identidade e justiça social no sul do Brasil. Símbolos de coragem, heróis, cultura regional e questionamentos sobre liberdade e autonomia que perdurariam por gerações. A Revolução Farroupilha deixou marcas profundas, não apenas no Rio Grande do Sul, mas na história do Brasil. A Guerra de 10 Anos consolidou uma identidade regional, marcada pelo orgulho de uma população que ousou desafiar o poder central. A bandeira farroupilha, os hinos e os símbolos surgidos durante o conflito tornaram-se elementos essenciais da cultura local, celebrados até hoje, especialmente no feriado do 20 de setembro, que homenageia o início da revolta. Mas o legado vai além de símbolos. A Revolução demonstrou que a luta por autonomia e justiça econômica podia emergir mesmo em regiões periféricas, distantes do centro do poder. A capacidade de organizar um governo paralelo, manter tropas motivadas e enfrentar um império muito mais poderoso mostrou que a determinação humana e o senso de identidade coletiva podem transformar realidades políticas. A República Rio-Grandense, embora efêmera, permanece como exemplo histórico de ousadia e resistência. Os heróis e heroínas da Revolução, como Bento Gonçalves, Giuseppe e Anita Garibaldi, e mesmo os guerreiros invisíveis, negros escravizados que lutaram com promessas de liberdade, são lembrados não apenas por suas façanhas militares, mas também pelo significado simbólico de sua coragem e sacrifício. Eles humanizam a guerra e tornam a narrativa da Revolução Farroupilha uma história rica em emoção, desafios e contradições. Ainda assim, a história da Revolução é complexa. Muitos questionam se os farrapos lutaram verdadeiramente pela liberdade de todos, ou se seus objetivos eram, em grande parte, manter o poder e os interesses da elite regional. Essa dualidade é parte do que torna a Revolução Farroupilha fascinante. Ela não é apenas um conto de heróis e vitórias, mas uma narrativa de conflitos humanos, escolhas difíceis e consequências duradouras. No fim, a Revolução Farroupilha deixou uma lição sobre coragem, identidade e resistência, mostrando que mesmo em um contexto adverso, pessoas comuns podem transformar sua história. A memória da guerra ecoa nos campos, nas tradições, nos símbolos e na cultura gaúcha, lembrando que liberdade, autonomia e dignidade são ideais que exigem luta constante. E assim, ao refletirmos sobre a Revolução Farroupilha, percebemos que ela não terminou apenas com a Paz de Poncho Verde. Ela continua viva em cada bandeira hasteada, em cada narrativa passada de geração a geração e em cada questionamento sobre o que significa lutar por seus ideais, mesmo diante de um poder aparentemente invencível. Hoje, a história convida o público a refletir, debater e se inspirar na coragem daqueles que, há quase 2 séculos, decidiram enfrentar um império por aquilo que acreditavam ser justo.